Olá, queridos alunos, queridos colegas do Programa de Mestrado e Doutorado em Ciências da Educação da FIX, Faculdade Interamericana de Ciências Sociais. Tudo bem com vocês? É uma satisfação estar com todos vocês aqui nesta disciplina. Eu sou o professor Dr. Márcio Wendel Coelho, sou coordenador acadêmica nacional da FIX aqui no Brasil e serei o ministrante desta disciplina Enfoques Teóricos Práticos da Aprendizagem. Então, uma vez mais, sejam todos muito bem-vindos a esta disciplina que eu tenho certeza que irá agregar e muito na prática pedagógica de cada um de vocês. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre as tendências pedagógicas e seus pressupostos. Qual é a ideia desta disciplina? A nossa ideia aqui é navegarmos pelas tendências pedagógicas e falar também um pouquinho das implicações no fazer pedagógico ao longo da história, visto que eu sempre costumo dizer que não é fácil fazer educação. Apesar do Brasil, né, ser um país com um pouco mais de 520 anos de história, mas nós temos muitas idas e vindas na nossa dita educação ou forma de educar. Então, a ideia dessa disciplina é exatamente isso. É nós observarmos que já desde lá da graduação, quando vocês estavam fazendo graduação na faculdade, algumas disciplinas, por exemplo, nos chamavam mais atenção do que outras. E aí vocês perceberam que a formação humana, ela se constitui ali numa trama de relações sociais. O que significa dizer que o ser humano ele emerge no seu modo de ser dentro de alguns aspectos aí, né? Dentro de alguns conjuntos de relações. É o que nós iremos abordar nessa disciplina, a saber, as suas ações, as reações dos humanos, as condutas normatizadas, ou seja, quem é que determina tal coisa que precisa ser feito ou não, né? As censuras, as realizações de trabalho, as realizações de consumo. Então, dentre outras, se constitui a prática social e constitui ali o homem como um ser histórico. E aí, diante dessa situação, nós adentramos aqui falar um pouquinho sobre educação, porque nós sabemos que dentre as práticas sociais históricas existentes, nós encontramos a educação, seja ela do tipo escolar ou não, e ela é caracterizada, conhecida como uma prática social. E ela é influenciada, quer queiramos ou não, por fatores políticos, econômicos, vai entrar a política aí no meio, infelizmente, né? Sociais e também culturais. Aí, nesse trecho da nossa aula, tomando como referência a educação vivenciada no espaço escolar, nós trataremos aqui de algumas questões que cercam o fazer pedagógico ali de um dos atores mais importantes no processo educativo e que eu faço sempre questão de frisar, que é o professor. Eu até vou um pouco mais além em dizer que na minha humilde opinião, como cientista da educação, mas eu sou tentado a dizer que a figura mais importante que nós temos no processo educativo é o professor. Claro que nas tendências passadas, né, nós vamos verificar, todas as atenções eram de fato voltadas mais para a figura do professor. E aí o professor perdeu um pouco a sua identidade, a sua história, a sua origem, e passou aí, nesse momento, a centralizar essas atenções no aluno. Mas eu particularmente digo que o professor, ele é um dos atores mais importantes nesse processo. E aí nós vamos ancorar um pouquinho na história da educação, mas com aquela luneta, né? Mirando no fazer e no pensar dos professores na escola. Ou seja, o fazer pedagógico é por conta realmente dos professores, né? Porque aluno não faz pedagogia. Quem faz educação é o professor. O aluno ele passa apenas a ser ali tratado, considerado na época passada, né, como um objeto de estudo. Ele não deixou de ser objeto de estudo, mas ele passa a partir do século XX para o século XXI a fazer parte de todo o bojo da educação, toda história da educação no seu contexto mais natural. Então, contextualizando um pouquinho as tendências pedagógicas,
nós observamos que elas foram originadas no seio dos movimentos sociais, em tempos e contextos históricos particulares. As tendências pedagógicas influenciaram as práticas pedagógicas e buscaram atender às expectativas da sociedade daquela época, seja das classes dominantes ou até mesmo dos trabalhadores. Mas é bem interessante a gente lembrar que o fazer pedagógico, ele era, na verdade, ele trazia o anseio apenas das pessoas, né, da classe dominante da época, né? As expectativas deles eram que tinham que ser realmente contempladas com o fazer pedagógico, até porque a educação ela estava nas mãos apenas dos professores, os livros estavam apenas nas mãos dos professores também. Neste sentido, nosso objetivo aqui desse estudo, dessa disciplina, é possibilitar você, professor, que atua desde a educação básica até o ensino superior, o conhecimento dessas tendências, a fim de construir conscientemente a sua própria trajetória político-pedagógica. E aí, por que é que eu me sento em dizer político-pedagógica? Porque, lamentavelmente, não tem como o poder político não estar ali enraizado, arraigado, né, no fazer pedagógico, infelizmente. Acreditamos que com esse conhecimento, compreendido como uma valiosa ferramenta, vocês poderão construir mudanças significativas a fim de transformar o fazer e o ser fazer, né, e o saber fazer e o seu saber, problematizando, aplicando no cotidiano, na sua prática de educador. Mas aí vocês podem até de repente dizer o seguinte: ah, mas eu já tenho 20, 25, 30 anos de sala de aula, e quer dizer então que esse tempo todo, eu não fiz a minha prática pedagógica, eu não fiz educação? Sim, fez. Mas eu quero deixar bem claro que realmente não é fácil fazer educação. E não se faz educação sozinho, mesmo que nós professores, sejamos aí uma das figuras mais importantes do fazer pedagógico, mas existem algumas lacunas que a gente precisa aí preencher, ainda estão por preencher. E aí, diante dessa situação, nós vamos falar um pouquinho aqui das tendências pedagógicas liberais que surgiram lá por volta do século XIX, sob forte influência dos ideais ali, né, das ideias da Revolução Francesa de 1789 até ali 1798, onde teve, na verdade, um período importante da história como um todo, o período da chamada Idade Média, né, da Idade das Trevas, digamos assim, onde em 1798 houve ali a morte do Papa Pio XII, que foi decapitado por ordem, né, de Napoleão Bonaparte. Mas por que, então, as tendências liberais surgiram através da Revolução Francesa? Porque foi criado ali aquela ideia de igualdade, liberdade e fraternidade. Igualdade no fazer educação, liberdade no fazer educação, fraternidade no fazer educação. Dessas três ideias, digamos assim, que surgiu lá na Revolução Francesa, eu penso que a igualdade de educação tem sido muito trabalhada até hoje, no século XXI, e também a suposta liberdade, né? Ou libertinagem, digamos assim. Mas a fraternidade está um pouco em desuso. Contudo, receberam também contribuições do liberalismo no mundo ocidental e também do sistema capitalista, porque as empresas precisavam crescer, as empresas precisavam faturar, e para isso a educação precisava acontecer. Então, veja que coisa interessante. Olha, para os liberais, a educação e o saber já produzido, que são considerados como conteúdos, são mais importantes que a experiência vivida pelos educandos no processo pelo qual ele aprende. Dessa forma, os liberais eles contribuíram para manter o saber como instrumento de poder entre dominador e dominado. Ou seja, quais pessoas tinham acesso à educação há séculos atrás, século XVIII, XVII, XVI? Apenas filhos de burgueses.
dos grandes senhores de engenho, dos grandes capitalistas. Filho de pobre não tinha acesso à educação, diga-se de passagem, né? As tendências pedagógicas liberais mais importantes naquela época era o liberal tradicional e a tendência liberal renovada. E aí nós vamos ver o que é que cada uma dessas tendências elas, elas defendiam dentro do seu contexto como um todo. Cada uma defendia algo a ser partilhado.